Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e eu vou abrir o programa de hoje falando com a nossa otorrinopediátrica, a doutora Rô. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. A gente escolheu um assunto, eu acho que é muito interessante, principalmente agora nesse processo de volta às aulas, escolas, né? Rinite e Covid. As mães têm muita dúvida, porque os sintomas são parecidos, então eu queria que tu me falasse um pouquinho o que tu tem visto em consultório, no hospital, e ajudar a gente a entender qual é a diferença, e se essas crianças que têm rinite podem ir na escola ou realmente elas têm que ficarem afastadas. Conta pra nós, Rô. É assim, a rinite, na verdade, hoje é uma das doenças com a sua maior incidência no mundo inteiro. Ela, há 15 anos atrás, a gente dizia que ela poderia ter mais ou menos digamos assim, uma frequência entre até 5% da população. Hoje ela está acima de 60%, 70%. Nossa. Ou seja, é uma doença urbana, é uma doença do desenvolvimento. Então, o que chocou, na verdade, com esses últimos meses com o Covid? Tanto o Covid, tanto o SARS-CoV-2, ele abre com um quadro muito parecido, na verdade, da rinite alérgica. São os espirros, a dor de garganta, a obstrução. A grande diferença é a febre e a tosse. E por toda essa, digamos assim, essa informação em excesso, e hoje, falando em retorno às aulas, muitas das crianças que têm rinite, elas são, na verdade, até um tanto quanto estigmatizadas, porque se tem espirro, tem obstrução nasal e tem tosse, é Covid. Não, gente, não é assim, não é assim. E uma coisa muito legal que aconteceu, apesar de toda essa essa história triste do Covid, é que as nossas crianças tiveram uma incidência muito baixa de Covid e as que tiveram Covid, uma morbidade muito pequena. Verdade. Só que se gerou, digamos assim, um pânico entre as pessoas. Elas não evoluem, mas pode passar para a família. Justamente. Para os professores, para toda a escola. Era essa a grande dúvida, era com esse tipo de proposta que se suspendeu as aulas. As crianças podem passar para os adultos. Não é bem assim que acontece, é mais fácil um adulto passar para uma criança. Olha só. Né? Então, nesses últimos 16, 17 meses, digamos, de pandemia, o número de crianças afetadas foi grande, mas com baixa mortalidade. Baixa, na verdade, morbidade. Tivemos os casos graves, tivemos os casos, na verdade, com síndrome inflamatória, tivemos as crianças com asma, eram realmente as mais afetadas, mas que acabavam passando de uma forma muito mais tranquila. Só que com o retorno das escolas agora, né, qualquer criança que entre, principalmente no inverno, espirrando, tossindo, nariz entupido... Já ligam pra gente. Já ligam para as mães, vem buscar. E as mães muitas vezes, e aí, o que eu faço? Eu falei, vem aqui, a gente vai conversar, vai examinar. Em algumas realmente, aqui havia, na verdade, são, digamos assim, um parâmetro muito próximo, mas que não tinham sintomas para Covid. Em algumas eu fazia o teste, porque realmente as mães se sentiam mais seguras. Sim. O teste vinha negativo, fazia uma declaração para a escola e dizia, olha, não tem Covid, é rinite. Entendi. E começava a chamar a atenção das outras, digamos assim, famílias, e que muitas vezes as crianças começam com rinite nessa faixa etária, com 2, 3 anos. Olha só. E aí elas, acabava gerando assim, problemas, até insegurança dos pais. Então, hoje, cada vez a gente explica, a gente orienta os pais. Há uma diferença muito grande entre Covid-19 em criança e rinite alérgica. Os sinais e sintomas são diferentes. Eles começam e se manifestam de uma maneira diferente, dando uma insegurança até para as próprias famílias e para as escolas, né? É verdade. E daí, assim, acho muito importante ter essa entrevista, a gente falar sobre esse assunto, porque realmente é complicado, porque, poxa, qualquer coriza ligam pra gente e pedem para buscar. É óbvio, eu entendo que a escola precisa ter essa segurança, com certeza, mas assim, nem tudo é Covid, né, Rô? Não, é muito mais fácil ser rinite. Dentro das rinites, quando eu falo em rinite, não é só alérgica. Nós temos as rinites virais, as bacterianas, as fúngicas e as alérgicas. O que determina essa diferenciação? Os sinais e sintomas, na verdade. Rinite do frio, estamos no inverno. A própria temperatura fria faz com que haja coriza, faz com que haja obstrução nasal. Rinite por exposição a tabagista, a cigarro, são 4.736 substâncias que causam coriza, espirros, obstrução nasal. Então,
Quando, na verdade, temos essa criança, temos essa família que nos procura, na verdade, no ambulatório, digamos assim, o primeiro passo é tranquilizar. Gente, vamos devagar com a dor, né? O nosso santinho são de barro. Então, tranquilizando, muitas vezes nós solicitamos exames complementares, exames de sangue, exames alérgicos, para que a família se sinta também mais segura e a criança possa ter, na verdade, um retorno à escola, um retorno às suas outras atividades, também com tranquilidade, para também não ser, digamos assim, até colocada de lado. Ah, não, os amiguinhos e aquele ali... E daí depois se acaba alguma mãe sabendo, filho, não fica perto do fulano. Justo, ele acaba sendo, na verdade, né? Sendo colocado de lado. Sendo que é rinite não transmite, né? Sim, rinite não transmite, não é contagiosa. Rinite normalmente tem uma história familiar, pai e mãe, né? Tem uma história, na verdade, de exposição, uma criança que vinha num excelente desenvolvimento, ponto estatural, e ganha um gato. E ganha um bichinho de estimação e começa a espirrar, a tossir, a coçar o nariz. Entendi. Isso não é Covid, gente. Vamos usar de bom senso, né? Não tem febre, não tem outras manifestações. Então, a nossa, digamos assim, principal papel, nossa principal atividade é tranquilizar essa família, essas crianças, fazer um diagnóstico e ter uma qualidade de vida para essas crianças, né? Explicar o que a gente pode fazer de bom, de legal para elas. E a gente trata essas crianças, a gente faz lavagem nasal, a gente dá antialérgico, o que você indica? Dentro dessas, digamos assim, dentro dessa avaliação da classificação da rinite, a rinite viral, ela tem uma sequência de tratamento, a bacteriana, muitas vezes outra. E a alérgica são o maior tratamento que a gente vê, que nós vemos hoje, que funciona, é a medida de afastamento. Ou seja, se eu tenho um paciente que o pai, ou a mãe, o parente fuma, por favor, gente, vamos usar de bom senso. Sabemos que o cigarro, o tabaco acaba desenvolvendo isso. Não tem antialérgico que eu tenha que dar para uma criança se existe essa exposição. Vai dar para a criança vai ter contato de novo, vai entrar em crise novamente. Então, se eu moro numa casa, num lugar, numa situação em que tem umidade, vamos ter que trabalhar com esse local úmido, vamos ter que, né, melhorar essa qualidade de vida. Se essa criança tem uma alergia alimentar, que muitas vezes resulta numa rinite associada, o que está acontecendo? Vamos afastar, na verdade, esse alimento que tem corante, acidulante, conservante artificial. Vamos propiciar uma qualidade de vida para essa criança. E assim a gente, aos poucos, vai ganhando confiança, vai ganhando qualidade de vida, fazendo com que essa criança tenha uma vida saudável, né? Que legal. E às vezes são medidas pequenininhas, coisas básicas, assim, poucas que pode transformar tudo, né, Rô? Mudar totalmente a qualidade de vida da criança. Sim, é uma criança saudável, uma criança que tem uma obstrução nasal por rinite alérgica, ela tem um edema nasal, ela tem um edema de faringe, muitas vezes até para regiões inferiores, acaba afetando, fazendo uma rinite, uma faringite, uma laringite e até uma bronquite alérgica. Vai evoluindo. Vai piorando o quadro. Se nós não conseguirmos, na verdade, solucionar ou diagnosticar e tentar remover ou pelo menos diminuir essa exposição. E isso a gente diz que qualidade de vida é isso. Muitas vezes indicar um esporte que melhore essa qualidade de vida, principalmente natação. Moramos numa ilha, temos praia. Então, né, principalmente na estação do verão, bota essas crianças para nadar, botam ela para o mar, tenham qualidade de vida. A gente brinca muito com eles, né? E assim porque o tratamento medicamentoso, ele não é a primeira, digamos assim, a primeira solução. Não. Nas crises, muitas vezes, nós temos que, além da lavagem nasal, que é utilizada como tratamento, na verdade, de manutenção, teremos que usar um antihistamínico, teremos que usar, muitas vezes, uma nebulização, e assim vai, caso a caso. Mas o principal, Mariana, é a qualidade de vida fazendo, primeiro, afastamento, quando nós conseguimos, na verdade, diagnosticar, porque muitas vezes, às vezes é mais de um agente causal, é mais de um agente provocador. Entendi. E abaixo de uma certa idade, os testes de alergia, eles podem dar falso negativo. Então, nós solicitamos os exames e às vezes a família vem. Olha, veio negativo. Eu falei, não fica feliz não. Essa criança pode ser uma atópica, ser uma, digamos assim, uma criança que tem essa sensibilidade, mas o exame dá negativo. Olha. Então, todos esses poréns, nós colocamos de uma forma muito aberta para a família. Vamos trabalhar com prevenção, vamos trabalhar com qualidade de vida. E isso inclui casa, isso inclui alimentação, isso inclui estilo de vida. Isso é muito importante. Adorei
aprendi muito, vai contribuir demais para o meu maternar e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando também. Então, assim, foram muitas dicas preciosas e cuidados que nós, mães, família, temos que ter e achei sensacional, espero que você tenha gostado também. Rô, muito obrigada, até o próximo encontro. Obrigada também pela oportunidade, Mari. Agora eu vou conversar com a nossa mastologista, a doutora Joana. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Adorei esse tema. Então, a gente vai falar sobre alterações nos exames de mama. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Que tipo de alteração pode vir? O que é sinal de alerta? Que tipo de exame tem? Conta tudo para nós. Vamos lá, então. Os exames mais difundidos da mama, os mais conhecidos, são a mamografia, né, bem conhecida, e o ultrassom mamário. Então, qual que é a diferença, né? A mamografia, ela é recomendada para mulheres acima de 40 anos de idade, anualmente. É como se fosse um raio-x mesmo da mama. Então, o objetivo é visualizar as simetrias mamárias, porque é um exame que consegue colocar a mama direita ao lado da mama esquerda e comparar as imagens para a gente ver se tem a simetria da glândula mamária, se tem uma distorção dessa glândula. Calcificações, porque o câncer de mama, uma das principais manifestações são as calcificações mamárias. E o único exame, o exame mais fiel para detectar as calcificações é justamente a mamografia. Por isso a recomendação anual a partir dos 40 anos de idade. Então, assim, ao longo da nossa vida, a mama feminina vai sendo substituída por gordura. O tecido da mama, o tecido mamário, de glândula mamária, né, que é bem denso, mais endurecido, ele vai sendo substituído por gordura. Então, a partir dos 40 anos, a mamografia que é recomendada, por que a partir dos 40 anos e não antes, né? Isso é uma pergunta também muito frequente. Porque o câncer a incidência do câncer aumenta a partir dos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade, a mama da mulher já tem um grau de substituição de gordura, né? Então, tudo isso faz diferença. Antes dos 40 anos, é recomendado só para subgrupos específicos, mulheres de alto risco para câncer de mama, tudo isso. Agora, o ultrassom mamário, o principal objetivo é avaliar massas, avaliar nódulos mamários, é mais voltado para aquela mama mais densa, de mulheres mais jovens. Entendi. Então, muitas vezes as pacientes chegam no consultório e perguntam assim: ai, doutora, posso substituir a mamografia pelo ultrassom? Não pode. São exames diferentes, que têm tecnologias diferentes. Isso é muito importante que as pacientes, né, as mulheres tenham em mente, porque eles têm objetivos diferentes, eles fazem avaliações diferentes da mama, então eles não são substituíveis. Um exame pode complementar o outro, mas nunca substituir. Isso é bem importante. Às vezes as pacientes chegam e falam assim: eu faço a mamografia todo ano e nunca dá nada, nunca vem nada, então vou fazer só ultrassom. E eu pego no pé delas, porque assim, é bem isso, é para fazer todo ano e justamente para não encontrar nada. Lógico, exatamente. Tá tudo certo, tá tudo assim. certo, exatamente. Mas se eu não encontrei o ano passado, não quer dizer que esse ano não tenha algo. A gente quer não ver nada. Exatamente. Mas a gente precisa ver, né? Exatamente. Justamente é fazer o exame anualmente para ter certeza que está tudo ok. E qualquer suspeita, o exame já vai conseguir pegar bem no início da doença, no início da simetria, da calcificação, para poder investigar. Então, são coisas bem importantes de serem conscientizadas, né, pelas mulheres. Outra coisa importante é sobre implante da mama. As pacientes que têm prótese mamária, silicone, né, elas perguntam: eu posso fazer a mamografia porque vai comprimir, ter a prótese ali. Vai ter a prótese, daí não vai romper a prótese, não vai extravasar o silicone, isso não aumenta a chance, né? E muitas delas evitam de fazer em função disso. Então, isso é mito, isso é fake news, né? Fake news. Aqui no Minuto Mamãe e Bebê a gente não tem fake news. Não tem a gente fake tem news. Informação de qualidade por profissional. Então, se ela tá falando,
nossa especialista em mamas está falando, a doutora Joana sabe o que fala. Não, com certeza. Então, assim, não tem problema comprimir a mama, a prótese de silicone, ela é elástica, não vai romper, não aumenta o risco. Então, assim, não só pode fazer, como deve fazer a partir do momento que for recomendado, né? Entendi. E quem faz cirurgia, tipo, para diminuir a mama, mesmo na situação também, pode fazer, não tem problema nenhum, porque às vezes as pessoas falam que ficam com a mama mais sensível após a cirurgia de redução. É verdade? Isso depende de cada organismo? Então, claro que logo no pós-operatório, logo depois que é feita a cirurgia, né, não é recomendado, tem a cicatrização, tem que esperar um tempo, né? Tem aquele, tem que esperar um tempo, mas depois da cicatrização não tem problema fazer, inclusive deve ser feito, mas claro que o médico vai colocar que a paciente passou por cirurgia, tudo, porque isso gera alteração no exame, claro. né? Então, o médico radiologista, que é o médico que vai laudar aquela mamografia, ele tem que estar ciente do que aconteceu para poder correlacionar, né? Que uma coisa é a gente no consultório conversar com a mulher, a gente sabe que ela passou por retirou nódulo, passou por cirurgia de redução, de aumento, mas o médico que está lá laudando aquela mamografia não está em contato com a paciente, está vendo só a imagem. Então, claro, com a experiência eles já sabem, mas é importante ter essa... então, não tem nenhuma contraindicação. Entendi. E isso da sensibilidade é bem curioso, porque tem paciente que, claro, é um exame desconfortável, é um exame que vai comprimir a mama em 2 tipos de incidência, então o que acontece é que gera desconforto. Algumas pacientes se queixam de muita dor, outras não sentem tanto, então isso depende muito da sensibilidade da paciente, do tamanho da mama, do limiar de dor que aquela mulher tem ou não. Mas assim, ao longo da vida, né, é para fazer uma vez só ao ano, então o benefício que a mamografia oferece é indiscutível em relação a ir uma vez por ano, ter aquele desconforto. E outra questão importante, elas questionam muito, nossa, mas é radiação, né? Mesma coisa. O acúmulo dessa radiação ao longo dos anos é tão pequeno que esse risco de radiação, ele não justifica não realizar a mamografia, porque os benefícios que a mamografia traz são muito maiores em relação a esses riscos. Entendi. Então, são coisas que a gente tem que sempre pesar, né? Com certeza. E quando entra a ressonância magnética? Boa pergunta. A ressonância, ela é um exame de alto custo, então, assim, tem indicações específicas. Quando a gente tem suspeita de ruptura de prótese mamária, de silicone, extravasamento, é uma das indicações para avaliar melhor, mais adequadamente, né, os implantes mamários. Em alguns tipos de nodulações, alguns tipos de doença, a ressonância ela é indicada, mas não é um exame realizado de rotina. A mesma coisa, é um exame complementar que serve para elucidar algumas dúvidas que porventura o médico tenha na hora do diagnóstico para poder programar direitinho o tratamento. Adorei. Muito legal entender um pouquinho sobre cada um desses exames e que um não substitui o outro. Exatamente. Que cada um é indicado para uma determinada situação. Claro. E obrigada por dividir tanto conteúdo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para finalizar. Se finalizou o seu pensamento em relação aos exames. São muitas informações, né? A gente poderia ficar aqui a tarde toda falando. Verdade. Mas de uma maneira geral, então, sempre fazer o exame físico, o exame médico no ginecologista, no mastologista uma vez ao ano. E sempre que for recomendado um exame, não tenha medo de fazer. A gente tem que desmistificar isso da mamografia, que é muito discutível, mas que tem o benefício completamente comprovado. É verdade. Obrigada, querida. Obrigada também pela oportunidade. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não foge da mamografia, não tenha medo. Como a doutora explicou, os benefícios são inúmeros, vale muito a pena e com saúde não se brinca. Querida, muito obrigada. Até o próximo encontro. Eu que agradeço. Até mais. Já estou aqui preparando o meu emocional para falar sobre luto com a nossa psicóloga perinatal, a Ju. Obrigada por trazer esse tema. Às vezes a gente fica não querendo falar, guardando,
esses sentimentos conosco, mas eu acho que é muito importante a gente ter alguém para desabafar, para conversar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse assunto que você escolheu. E bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Sim, é um assunto bem delicado, né? Que, como você falou, a gente costuma não falar muito, mas é importante, né? Porque o luto, começando assim, contextualizando o luto de uma forma geral, ele é um processo emocional após uma perda significativa, né? Que também é do componente cognitivo e comportamental, além do emocional, né? E geralmente o luto, o processo do luto, ele acontece de uma forma lenta e gradual, até chegar a uma aceitação, né, dessa perda. E quando a gente fala em luto, a gente costuma pensar na questão da morte, mas não necessariamente é só pela morte. Então pode ser um luto por uma perda de um emprego, por um término de um relacionamento, né? E o luto, ele tem a questão que a gente fala que é o luto normal, que seria quando a pessoa vivencia algumas fases, né? Por exemplo, ela pode passar por aquele momento, especialmente inicial, de um desespero, né? Uma perda de controle, uma sensação bem complicada, que é como a gente imagina essa palavra do luto, né? Quando alguém perde alguma coisa, ou alguém, especialmente. Mas, passando por algumas fases, chega um momento em que ela consegue se reorganizar interna e externamente, né? Quando isso não acontece, quando passa de 24 meses, mais ou menos, que a pessoa está ali em luto, né? Ou quando ela se prolonga muito em uma das fases do luto, a gente pode encarar esse luto mais como patológico. E quais seriam essas fases, né? Falando nas fases, que é do processo do luto. A ordem, na verdade, geralmente é essa, mas pode se inverter, ou as fases também podem se repetir. Mas geralmente começa com uma negação, né? Então a pessoa, ela não acredita que aquilo está acontecendo, ela não aceita. Então no comecinho geralmente acontece isso. Depois ela passa pela fase da raiva, que é quando ela quer uma explicação, ela se questiona. E às vezes não tem, né? E não tem, geralmente, né? Não tem, mas você quer um culpado para aquilo também, né? Depois da raiva geralmente vem a parte da barganha, que é o e se, né? E se tal coisa tivesse sido diferente? E se eu tivesse feito algo? Então ela quer tentar reverter aquela situação. Depois vem o que a gente chama da fase da depressão, que é quando você percebe, você entende que existe uma razão para estar triste, né? E aí é nesse momento da depressão que uma terapia, por exemplo, costuma começar a ajudar, sabe? Mais nessa fase. E depois da depressão que vem a fase da aceitação, que daí é quando a pessoa começa a ver sentido para a vida novamente, começa a aceitar um pouco mais essa perda. E aceitar que às vezes não tem uma resposta, que às vezes não tem um porquê, e que aconteceu, e que precisava ser assim. E daí é bem isso, é a aceitação, né? E passar por essas fases, na verdade, é até importante, né? Porque daí você vivencia exatamente aquele luto. Porque às vezes, por exemplo, se tu já entra lá na aceitação e não vivenciou nada, talvez lá na frente vai te cobrar um e se, né? Talvez lá na frente venha uma depressão ou venha a raiva. Então, se você faz o ciclo certinho e vai vivenciando no tempo certo e tentar, pelo menos, da melhor forma possível, se é que existe, né? Passar por cada uma dessas fases até chegar na aceitação. E daí é algo que, assim, nunca a gente vai gostar de ter vivido. Nunca vai ser algo que você vai se orgulhar, mas é algo que faz parte da sua vida. Faz parte. E faz parte da sua história. E todos os acontecimentos que durante toda a nossa vida, que nos levam até onde a gente está, onde a gente chega. Então, acho que tudo, por algum motivo, tinha que acontecer. E tem uma frase, né, que estudando isso eu vi, achei muito interessante e ficou para mim, que é a questão de que o luto, ele precisa se transformar em saudade. Eu acho muito bonita a frase, porque quando a gente fala da patologia, daí tem mais essa dificuldade, sabe? Então, quando o luto ele passa por esse processo mais normal, que a gente considera, ele chega um momento que ele se transforma em saudade, né? E aí, é saudável? Aí sim. E assim, a gente entrando agora na questão do perinatal, né? Vamos falar da perda perinatal, que seria o quê? Seria um aborto espontâneo, né? Uma interrupção médica ou voluntária de uma gestação,
As perdas fetais, né? Uma perda fetal ou uma morte neonatal, que também está aí no período perinatal, né? Quando acontece uma perda assim, é uma situação de despedida daquela mãe, daquela família, daquele casal, de um filho muito esperado, muitas vezes, né? Um filho esperado, um filho idealizado, e também é um adeus a um projeto de vida, a gente fala. Então, é uma situação que costuma ser bem difícil, bem sofrida, né? Então, a gente tem que olhar não só nós como psicólogos, mas também se a gente está vivenciando isso com algum familiar ou alguma outra pessoa, que essa pessoa ela precisa muito de um acolhimento. Nossa. Né? Então, a gente... porque esse casal ou essa mãe, né? Ou se é um casal, enfim, vivencia isso de forma a, muitas vezes, no começo, pensar que pode ser um sonho, né? Será que isso está realmente acontecendo? Né? Achar que não, que acorda e pensa que isso não aconteceu. Ficar buscando também culpado. Então, quando a gente fala de culpa, entra a questão do casal, por exemplo, que numa fantasia de culpa pode acabar se separando, Com né? certeza. Ou se unindo mais. A gente fala que tem essas duas questões. Ou o casal pode se unir bastante ou se separar. Então, tem esses fatores. E aí, no consultório, a gente costuma trabalhar com essa família, com esse casal, muito na escuta, né? A escuta é fundamental, né? Acolher, respeitar esse sentimento, que essa tristeza é natural, né? Porque a gente costuma ouvir frases de algumas pessoas tentando, né, na tentativa de consolar, de amenizar esse sofrimento, mas são frases que causam um efeito muitas vezes contrário. Eu né? sei bem. Por exemplo, vocês são jovens, vocês podem engravidar novamente logo. Ou, antes agora que não nasceu ainda do que depois de crescido. Essa eu ouvi bastante. Né? Ou comigo foi pior, meu bebê já tinha 7 meses, o teu foi no comecinho. Uma comparação, ou Deus quis assim, eu tinha que ser dessa forma. Então, às vezes é uma tentativa de amenizar, mas isso acaba negando aquele sentimento dos pais, né? Negando aquele sofrimento e às vezes até não dando importância para aquele filho, que para aqueles pais era muito importante. Então, verdade. uma coisa que eu queria deixar aqui era que nenhuma vivência é igual a outra. Exatamente. Então, a gente não pode comparar, a gente não compara a dor. Não né? se compara a dor, não se compara a forma que cada mãe sente a dor. Mas eu não reagi assim, comigo foi... Gente, cada tem uma pessoa história. vive o luto, vive a perda, vive qualquer situação do seu jeito. E não importa se foi no começo da gestação, se foi quando o bebê nasceu, se foi... Não existe comparação. Não existe. Contar o tamanho... da Não tem dor, como mensurar não tem como a dor do mensurar, outro. colocar numa balança, essa dor aqui foi mais pesada que essa perda aqui foi pior que a outra. Isso é muito cruel de fazer com uma pessoa. É cruel, porque cada história é singular, né? Com certeza. Então, a vivência disso não tem uma regra e a consequência dessa perda vai ser vivenciada de uma maneira ou de outra. E é a perda daquela família. E para aquela família é o pior momento. Para aquela outra família que perdeu de uma outra forma, foi o momento dela. Mas não tem como comparar a família A com a família B. Cada família está tendo a sua perda, não importa em que idade foi e como foi. Simplesmente, eu acho muito lindo isso que você fala de acolher. Acolher e ouvir e não tentar falar coisas que vai piorar muito mais, que as pessoas querem ajudar e acabam piorando tudo, né? Exatamente isso. É olhar com carinho, né? Para essa pessoa ou para essa família que está passando por esse luto, por esse momento, né? E eu acho, assim, que a melhor coisa que uma pessoa que perdeu um bebê é buscar ajuda profissional. Eu acredito que seja, assim, muito difícil passar por isso sozinha. Eu acredito não, eu sei que é difícil, mas com um profissional ali te ajudando, te ouvindo e com as palavras certas, eu acho que fica mais leve. Não é tirar a dor também, porque a gente não tira, nem comparar, mas eu acho que ajuda, né? Isso, e um acompanhamento profissional muitas vezes ajuda também a acompanhar essa mulher e essa família, né? Para ver se não, por exemplo, se a mãe não vai desenvolver aí uma depressão, uma ansiedade, algo depois. O que é comum é um estresse pós-traumático, por exemplo, né, depois de um tempo. Então, é legal ser acompanhada por um período depois dessa perda, né? Tem casal, muitas vezes, que fica em terapia e fazendo acompanhamento até uma nova gestação, até finalizar essa nova gestação de uma forma Porque feliz. Porque às vezes a gente acha que já tá ok. Não, já tá ok, já tá resolvido aquele assunto. Mas, na verdade, não, né? Porque às vezes você fica por um tempinho, aí quando você engravida de novo, por exemplo, né?
muitas vezes voltam vários sentimentos, um medo, um receio, que, né, você sendo acompanhada pode se tornar um pouco mais confortável de caminhar, né? Conclusão que eu tirei dessa nossa entrevista é que eu preciso encontrar você para tratar as minhas dores, e acredito que você também, que está nos acompanhando, se você passou por algum momento desse complicado, às vezes a gente acha que já venceu, que já está tudo resolvido, mas na verdade está ali dentro. Às vezes a gente não fala sobre aquele assunto, mas como a Ju falou, depois lá no futuro pode trazer mais dor, enfim, e vem tudo à tona. Ju, adorei. Obrigada por me alertar e alertar quem está nos acompanhando também, e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Mari, até mais. Estou aqui com a Paty, a nossa pediatra. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada. Paty, hoje a gente vai falar sobre a UTI neonatal. Isso. Muita gente fala em UTI, se assusta. Meu Deus, dá uma coisa no coração, inclusive no meu. Mas me fala um pouquinho o que acontece lá na UTI neonatal. Tu trabalha em 2 maternidades, em 2 UTIs, então fala um pouquinho para nós. Tá. Eu achei importante trazer esse tema, porque nesse tempo de Covid nunca se falou tanto em UTI neonatal, né? É verdade. E quando se fala a palavra UTI, unidade de terapia intensiva, todo mundo se arrepia, né? E com a UTI neonatal não é diferente, né? A gente sabe que um casal engravida, pensa em ter uma família e se faz todo um sonho a partir disso, né? E o sonho consiste em ter o bebê, 2 dias depois, no máximo 3, ir para casa, né? E aí, às vezes, acontece alguma intercorrência e esse bebê precisa passar um tempinho lá internado numa UTI neonatal. Então, aí começa uma angústia, né? Um temor. A amamentação. De o que vai acontecer, será que meu bebê está bem? E claro, super compreensível, né? Porque realmente é algo que não se espera, mas é algo muito comum. Aqui no Brasil, 12% dos partos são prematuros. O que é isso? Bebês que nascem menores de 37 semanas. E muitos deles vão precisar ficar na UTI neonatal. Então, é uma porcentagem alta. Além desses bebês prematuros, a gente tem outras patologias que levam o bebê a necessitar de UTI neonatal. Algum suporte ventilatório, por vezes o bebê mesmo nascendo acima de 37 semanas, nesse período de transição do período fetal para o período neonatal, acontece alguma intercorrência, ele não consegue respirar sozinho, então vai precisar de alguma intervenção, então é para lá que ele vai, né? Tem alguma patologia que não permite ele ser alimentado ou precisa de algum tipo de monitorização lá para o UTI neonatal. Não nasce prematuro, mas nasce muito baixo peso, né? Muito pequeno, então não consegue sugar, não consegue se alimentar sozinho, vai precisar de uma sonda para alimentação, então para onde que ele vai? Lá para o UTI neonatal com a gente, né? Então são vários tipos de entidades que a gente atende. E a UTI mais diferente das UTIs, a UTI neonatal, na minha visão, claro, eu sou uma médica que trabalha com isso e está lá todos os dias, é um ambiente muito tranquilo. Nós convidamos, diferente do que se pensa, quem está lá na UTI neonatal, na UTI não pode receber visita, vai precisar ficar sozinho, vai estar abandonado. Muito diferente do que isso. A gente convida os pais para estarem presentes. Quanto mais presentes os pais estão, a gente percebe que o bebê melhora muito mais rápido. A gente percebe aqueles bebês que os pais estão lá, curtindo, perguntando, auxiliando, fazendo as trocas, alimentando, passando leite, alimentando. Não precisa ser na amamentação, às vezes na sonda mesmo, os pais com o tempo aprendem a dar o leite do filho na sonda. Então a gente percebe que esse carinho e esse cuidado faz muita diferença no desenvolvimento e na melhora desses bebês. Então a gente convida os pais para estarem lá. E acaba que esse período acaba sendo um grande aprendizado para essa família. Né? Com certeza. E eu achei bem legal você falar sobre isso, porque quando a gente pensa em UTI, é solidão. É abandono, a pessoa tá lá, né?
sei lá, se vai voltar, se vai sair. Quando a gente pensa em UTI neonatal, a gente pensa que é um momento onde o bebê vai ter o que ele precisa para sair de lá bem. E assim, saber que tem profissionais que cuidam com tanto amor, as enfermeiras, as pediatras, e a gente sabe que existe muito amor na UTI neonatal. Eu nunca vi nenhum profissional trabalhar numa UTI e não ser apaixonado pelos bebezinhos. Todo mundo que vem aqui fala, ai, meus pequenininhos, ai... Então, assim, realmente a gente sabe que existe amor pela UTI neonatal, né, Paty? Existe muito. Por quê? Porque os bebês nos provam, assim, eles superam tanta coisa, nos dão tanta força que a gente olha para aquilo. É uma motivação de vida, né? Isso, é uma motivação de vida. Eles estão ali lutando, né, Paty? Tão pequenininho. Tão pequenininhos nossa, tem cada ganho, assim, que às vezes a gente desacredita quase, né, que aquilo aconteceu. E acontece assim, Deve Vitória, ser muito lindo. é muito lindo. Então isso é motivador para todo mundo. E a gente sempre está lá muito, muito feliz. É um ambiente muito, muito, claro, não que a gente goste de ter, não é isso. Seria legal se nenhum bebê precisasse da UTI, da UTI, que todos fossem já para suas casas. Mas, como a gente sabe que não é isso que acontece, que nem todos nascem perfeitinhos, que nem todos nascem no tempo que precisa, que bom saber que tem um ambiente preparado para esperá-los. Exatamente. Então, o que eu queria trazer é que mesmo que o seu bebê precise de um ambiente de UTI neonatal, a família é sempre bem-vinda. Lá a gente vai estar nos doando ao máximo para ele estar ao mais seguro e o mais cuidado possível. Igual você falou, eu acho que não conheço ninguém que está lá, que não goste de estar lá, que não se doe por estar lá, né? Quando ele estiver pronto para ir para casa, nós somos os primeiros a querer que ele vá para casa. É um dia de muita alegria quando a gente consegue dar alta hospitalar de um bebê que precisou ficar internado no UTI neonatal. É uma alegria para a equipe, tanto quanto é para a família. A gente nos dá o máximo para orientar os pais que estão lá, a estarem preparados também para receber esse bebê que chega, que ele vai ser um bebê diferente, né? Em alguns aspectos vai precisar de alguns cuidados a mais, né? Então a gente tenta se doar ao máximo para que a família entenda isso também, né? E é um momento onde a família está lá e vocês têm um tempo para poder passar esse tipo de informação para eles também, né? Sim. Como que vai ser e também às vezes já ir tentando fazer com que a mãe estimule a mama com bombinha, porque né, ela vai precisar dar de mamar. Então, é um tempo onde os pais estão ali e vocês precisam estar conectados, né? Sim. Eu acho que é todo mundo lutando junto para que esse bebezinho fique ok para receber a alta, né, Paty? Exatamente. Mas, claro, nem tudo são um mar de rosas dentro da UTI, lógico, né? Quando eles nascem, permanecem um tempo lá, a gente estimula a amamentação assim que possível, porém a gente tem rotinas, né? Eu li uma vez uma avaliação de uma mãe de um bebê que ficou em UTI neonatal, que ela tinha ficado muito triste porque o ambiente da UTI era um ambiente muito militar, muito mecânico, muito cheio de regras e horários. E isso realmente acontece, mas tem um motivo, né? Apesar de todo esse carinho, todo esse amor, é um ambiente hospitalar de cuidados intensivos. Então, são bebês que estão em risco, né? E a gente precisa ter uma rotina para a segurança desses bebês, para a segurança dessa família. Então, sim, a cada 3 em 3 horas são vistos os sinais, são vistos se é visto com mais critério e rigorosamente se realmente está tudo bem, quais medicações foram administradas, se foi administrado de uma forma adequada. Então, e é isso que faz toda a diferença. Exato. Precisa, né? Precisa por segurança, porque ele está demandando esse cuidado maior. E para esse bebê poder ir para casa. Exatamente, poder ir para casa com segurança e saudável, né? Então, realmente tem esse militarismo, mas necessário, muito necessário. Que bom que tem essa rotina, que bom que é feito dessa forma, porque os números de bebês que nascem e precisam de UTI neonatal e que logo recebem alta é muito grande. Muito.
E é graças à forma que isso é administrado. Isso. E agora, voltando para o Covid de novo, a gente percebe que aumentou muito, né, a restrição de crescimento, que é quando o bebê não consegue crescer na barriga da mãe, então necessitando de um parto, antecipar esse parto por conta disso. Então, realmente a demanda está maior, a gente sabe disso, né? E a tendência com a evolução da medicina é esses bebês a gente conseguir uma sobrevida cada vez melhor. Os bebês menorzinhos, a gente está conseguindo que eles sobrevivam e fiquem muito bem. Isso é muito legal. Graças a esse militarismo e essa nossa dedicação em sempre checar se está tudo bem. Ah, Paty, que legal. Parabéns por esse trabalho. Que bom saber que pessoas como você está nesse tipo de ambiente, cuidando desses bebezinhos e entregando eles com saúde saudável para suas famílias. Adorei conhecer um pouquinho da UTI, graças a Deus eu não precisei conhecer de outra forma como mãe, mas saber que vocês cuidam com tanto carinho, com tanto amor e empenho é muito confortante para nós. Que bom. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho e até o próximo encontro. Obrigada, até! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade infantil com quem entende muito do assunto, a nossa endocrinologista pediátrica, Lid. Bem-vinda ao nosso programa, Lid. Obrigada, Mari. Então, me fala um pouquinho sobre a obesidade. Às vezes a gente confunde o fofinho, o bonito, com obesidade, né, Lid? A gente acha que tá tudo ok, que é só gordinho, de gostosura, mas às vezes aí que mora o perigo, né? Sim. Então, a obesidade infantil hoje, ela comete até 30% das crianças, né? Nossa, 30% das crianças hoje em dia estão acima do peso. Então, é um dado bem alarmante, a gente sempre tem que ficar de olho. E a prevenção é o melhor tratamento. É verdade. Então, a gente sempre tem que ficar de olho já desde a criança do pequenininho, né? Porque, às vezes, quando a criança já chega, uma criança maior, no consultório, obesa, a gente vai ter que ter todo um tratamento, né? Então é mais difícil, né? Mudar toda a rotina. A gente vai ter que mudar todos os hábitos daquela criança, em casos, alguns até com medicação, né? Então é sempre melhor a gente tentar prevenir e agir quando a criança ainda está começando só a ter um sobrepeso. Eu sempre falo, uma criança maiorzinha, é fácil a gente ver que ela está acima do peso, né? Mas a criança menor, às vezes não é tão fácil. Pode se confundir com a fofurice. Exatamente. Né? É excesso de gostosura. Então, nós pediatras, endócrinos pediatras, a gente sempre avalia o quê? A gente vai botar o peso, a altura da criança em gráficos, né? Então, a gente vai botar o pezinho, a alturinha, a gente tem gráficos de peso, altura de índice de massa corporal, em que a gente avalia o peso com a altura, né? Então, nas consultas, o pediatra sempre vai avaliar isso. Não, essa criança, ela está de acordo, ela tem um pezinho bom, uma alturinha boa, legal. Então, é uma fofurice saudável. Agora, se a gente já passou de um certo ponto, né, que o pediatra vai avaliar, então essa criança a gente já pode interferir. Uma criança maior, eu sempre falo para as mães, a gente não tem osso na cintura, né? A gente tem só a coluna atrás, a gente tem a bacia e aqui as costelinhas. Então, se a gente tem um aumento da gordurinha abdominal, aquilo ali já está indicando que aquele peso não é só uma estrutura grande. Entendi. Às vezes as mães confundem, ele tem uma estrutura forte. Mas se você vê a barriguinha mais saliente, não, né? Vamos procurar ajuda. E um bebezinho, né? O bebezinho, ele vai ser sempre fofinho. Mas vai ter, assim, uma diferença. A criança, a partir dos 2, 3 anos, ela começa a dar uma afinadinha. Né? O bebezinho até 1 ano, ele é mais fofinho, né? Então, o ganho de peso da criança, ela vai mudando. Nos primeiros 3 mesinhos, a criança ganha quase 1 quilo por mês. Né? Conforme passam-se os meses, a criança vai ganhando um pouquinho menos. Então, às vezes, as mamães acham, assim, a criança com 1 aninho, mas ele ganhou só 300 graminhas esse mês, foi tão pouquinho. E, na verdade, não, aquilo seria o normal. Sim. Né? Elas acham que não tem que ganhar 1 quilo todo mês. E não é assim. Né? Então, se a gente trabalhar com essa expectativa, a criança vai ganhar muito peso. Então, sempre acompanhar com o pediatra esse ganho normal, né? No primeiro, 2º ano. A partir do 1º ano, a criança entre 1 e 2 anos vai ganhar 2, 3 quilinhos só no ano. Não é muito, né? Não é. Não é muito. E a mãe sempre fica achando que
ser saudável, a criança não pode ser magrinha, que, ai, nossa, ela tá muito magrinha, ela não tá ganhando peso, nossa, ela tá com o mesmo peso, e a gente se cobra nisso, mas isso não tem nada a ver com a criança estar saudável, muito pelo contrário. A criança, às vezes, acima do peso, aí que ela não está saudável, porque o que ela tá comendo? Por que ela ficou tão acima do peso, né? Sim, e aí entra outro fator, né? O que a gente pode cuidar nesse começo de vida, né? O aleitamento materno, ele é muito importante, ele ajuda a prevenir obesidade, tá? Isso já é comprovado. Mas mesmo as mães que não amamentam, como é que a gente pode cuidar, né? Eu sempre oriento assim que a gente tem que olhar a frequência da mamada. Né? Por exemplo, um bebezinho pequeno. Às vezes eu recebo no consultório, sabe? Bebezinho ali de 8, 9 meses, que você vê que já está obesinho, né? Só. Mas aí você vai conversar, às vezes a criança, ela mama de hora em hora, ela come de hora em hora, né? Porque qualquer chorinho a gente interpreta às vezes como fome. E a gente sabe que quando pensa no estômago, a gente fala que é como se fosse um balãozinho, né? E aí quanto mais vai enchendo, mais. Daí sim, essa criança vai tendo cada vez mais necessidade de comer realmente, porque ela foi acostumada a comer de hora em hora, então logo ela vai se acostumar com esse fluxo, né? Sim. Então nesses primeiros 2 anos são criados os hábitos alimentares da criança, né? Então é muito importante nesses primeiros 2 anos a família cuidar bem. Não é porque mama que eu preciso mamar de hora em hora. A criança não tem fome de hora em hora, né? Ela pode ter um intervalinho um pouquinho maior, 2 horas, 3. E quando a criança já tem 1 ano e pouco, ela já mama e come. Então, às vezes, muitas famílias, o quê? A criança mama agora, daí come aqui, come. E se você vai olhar, ela está comendo direto. E não está parando nem para fazer uma atividade, para fazer uma brincadeira, para gastar essa energia, né? Exatamente. Essas calorias. E aí cresce o hábito. Aí a criança fica maiorzinha, ela já vai na geladeira, ela já vai no armário e ela está acostumada a comer de hora em hora. E aí a gente quer interferir, às vezes a criança já acostumou com aquele hábito. Então, os primeiros 2 anos, os 1000 dias, né, que tanto se comenta, são muito importantes para a gente criar bons hábitos. Então, o horário das refeições, a alimentação saudável, né? Então, evitar o açúcar nos primeiros 2 anos, evitar os alimentos industrializados, né? Estimular o aleitamento materno, tá? São todos bons hábitos que podem se criar para evitar a obesidade infantil, né? Muito legal. Quando a gente fala em prevenção, ok. E aí, quando a gente já tem um bebê com uma criança, aí você diagnosticou, não, realmente está com sobrepeso, o que vem pela frente, Lid? Então, quanto menor a criança, menos atitudes bruscas nós vamos ter com essa criança, né? Então, se a gente tem um bebezinho, às vezes, ontem ainda atendi no consultório, uma criança tinha 1 ano e meio, e bem obesinha. Então, a gente vai trabalhar primeiro com esses hábitos, né? Vamos tentar espaçar as refeições, ver o que está comendo. Então, a gente vai trabalhar primeiro com alimentação, né? E atividade física, né? Muitas vezes são crianças que querem ficar só no colo. Às vezes os pais têm medo de colocar no chão para brincar, fica só no carrinho. Não engatinha, fica só no colinho, em cima da cama. Sim, isso é comum. Aí tem medo de cair, fica ali no colinho. Às vezes são criadas por vós ou babás que têm muito medo, então ficam só lá no cercadinho. Então, não. Criança com 3 mesinhos tem que ir pro chão, tapetinho no chão, vamos deixar ali, brinquedinho, que um pouco ela começa a rolar, girar, depois vai querer engatinhar, e assim a gente tem que deixar, né? E a criança maior, a gente tem que estimular a brincadeira ao ar livre, correr, pular, parquinho, bicicleta, né? Patins, agora patinete, a moda, né? E os maiores, aí os esportes, né? Já entra a questão de dança, esporte, né? Mas sempre estimular a atividade física. Então, o primordial sempre vai ser a orientação alimentar e a atividade física. Medicação, como a gente falou, né? São só alguns casos, assim, geralmente casos mais extremos. Adolescentes, já existem medicações para obesidade. Então, a gente nunca quer chegar nesse ponto. Sim, a gente tenta de uma forma mais saudável, realmente mudar hábitos de vida, né? Na alimentação, no esporte, colocar numa natação. É o que a gente tenta primeiro. Sim. Né? E aí, se não dá certo... vai para a medicação, né? Então, aí seria já com o endócrino pediatra mesmo o tratamento. Outra questão também é o sono. Sabe? Hoje em dia o sono está muito bagunçado. É verdade. Né? Por isso que se fala da higiene do sono, né? Exatamente. E o sono, assim, um sono ruim, não reparador, ele também promove a obesidade. Ele libera hormônios, né? Que aumentam a fome, diminuem a saciedade, hormônios de estresse. Então, a criança que não dorme bem, dorme mal, ela acaba também tendo mais apetite, né? E aí fica mais cansadinha, já brinca menos durante o dia. Então, uma boa higiene de sono também deve ser orientada desde o bebezinho, desde novinho, né? Nossa, adorei essas informações.
Acho que com todas essas dicas as mamães vão cuidar um pouquinho mais do soninho, da alimentação, fazer com que essas crianças se movimentem, porque às vezes realmente, bem como a doutora falou, a gente tem medo que vai se machucar, mas se acostuma desde pequenininho, com os 3 mesinhos ali no tapetinho, a criança já conhece o chão, já fica mais fácil para começar a engatinhar. A gente sabe que tem natação também, que a gente pode começar desde cedo. Então, são excelentes dicas para a gente evitar a obesidade, né, Lidy? Sim, é muito importante, né? A gente prevenir sempre é o melhor remédio, né? Adorei. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento, tanto conteúdo. Até o próximo encontro. Obrigada. Até o próximo.